O Homem de Ferro tá aparecendo? É assim, gente, eu arrumo a casa ou eu faço vídeo pro YouTube, um dos dois. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, não. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, pelos estudos e que você incentive isso desde a criança até o adulto e que a gente espalhe leitura pelo Brasil. E aí hoje eu estava gravando alguns vídeos aqui com as crianças, elas não estão muito inspiradas, mas a gente separou esse livro aqui também para falar, que é o livro A Maior Flor do Mundo. Você vai querer estar aqui? Vai? Pode sentar aqui, se você quiser. Resolveu estar. A gente acabou de ler essa história e a gente achou super interessante a premissa dessa história. José Saramago, A Maior Flor do Mundo, com ilustrações de João Caetano, ilustrações lindíssimas. E essa história ela já vai nos instigar pela mensagem que ela traz na contracapa, veja só. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? É uma pergunta. Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Será que nós seríamos capazes de aprender o que a gente tem tentado ensinar para essas crianças? E essa história é muito instigante por causa disso. E ela me surpreendeu no momento que eu estava contando para eles, porque eles tiveram uma percepção até mais aprofundada do que eu tive. Na verdade, o Thomas teve uma percepção mais aprofundada do que a que eu tive. O Matias não estava muito inspirado. Então, ele fala assim, que a história para as crianças, ela tem que ser escrita com palavras simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las de maneira complicada. Então, não gosta de usar palavras complicadas, né? Ele fala assim. E, claro, José Saramago, como a gente sabe, é bem complicadinho. José Saramago para crianças não seria diferente. Aí ele vai e conta aqui do desejo que ele tem de contar uma história para crianças. Ele fala, eu queria ter esse dom, eu queria ter essa percepção de saber contar história para crianças. Quem não queria, né? Nós, pais, educadores, quem tem filhos, crianças perto, quer ter esta percepção de como fazer para contar uma história de maneira que a criança se interesse. E aí ele fala assim, além de ter que escolher as palavras certas, faz falta um jeito certo de contar. Então eu teria que contar de um certo jeito. E aí a mim falta-me paciência. Ele já fala isso. A quem não falta, certo? A quem não falta paciência? Eu às vezes não tô com paciência também não. E aí ele diz, se eu tivesse todas essas qualidades que a gente precisa para contar uma história para crianças, então eu escreveria uma história que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu gostaria de ter escrito para crianças. E aí ele começa a contar. Na história que eu escrevi, a história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Aí ele avisa que agora vão começar a aparecer umas palavras difíceis, se você não souber dessas palavras, procura lá no dicionário, pergunta para os seus pais, pergunta para os seus professores. E aí ele fala que nessa aldeia ia ter um menino, o menino viveria com seus pais, ele teria uma irmã, talvez um resto de avós, uma parentela misturada, que não se tem notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelo fundo do quintal, então ele diz assim, no começo eu já ia falar que ele saiu do fundo do quintal, desceu um rio, foi viver ali uma aventura. E aí ele fica naquela questão, e aí eu vou adiante, não vou, o que que eu faço? Aí ele faz um relato de como é aquele lugar que o menino chega, fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera, ele estava já cansado de ver rio, porque ele via esse rio desde que ele tinha nascido, e aí ele descreve todo o lugar ali, e olha as ilustrações como são bem interessantes. Eu perguntei aqui, o que vocês estão vendo para as crianças? Aí eles falaram, tem um menino. Aí eu pensei que eles tinham visto o rosto do menino, mas eles viram aqui dentro uma cabaninha. Eles falaram que era uma cabaninha, não é uma cabaninha, mas disseram que o menino estava aqui dentro. Que feliz ia o menino. E o menino ia andando, andando. E aí desce o menino na montanha, atravessa o mundo todo, chega ao Rio Nilo, conta tudo o que o menino faz de uma maneira bem poética. E aí ele encontra lá no alto uma flor, mas a flor ela estava quase morrendo. Ele mostra aqui a flor. E aí o que ele vai fazer? Ele precisa de água para essa flor, para tentar salvar essa flor. Depois ele diz assim, os pais já estavam preocupados pela ausência do menino. Os vizinhos começaram a procurar e não achavam.
até que eles acham um menino à sombra da flor. Olha que bonito, que bonito isso. E aí eles viram ali o menino deitado com todas as cores do arco-íris cobrindo ele. E aí quando chegou nessa parte, a gente falou, nossa, será que o menino morreu? Será que ele tá bem? O que será que aconteceu? Aí olha que interessante, quando chegou nessa parte o Thomas falou assim, ah, mamãe, sabe o que aconteceu? Do jeitinho dele falar, né? O menino nasceu, cresceu, ficou grande igual a flor. Ai, nossa, verdade, que lindo isso! Então ele acompanhou esse crescimento da flor, em alguns momentos essa flor ela tá quase morrendo, quase murchinha, quase sem sentido nenhum, e a gente precisa de água para fazer essa flor reavivar, para fazer essa flor voltar, trazer de volta essa flor à vida. E aí essa mensagem que acabou ficando pra gente, ele diz que a moral da história foi, quando depois passava pelas ruas esse menino, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. A gente precisa sair dessa aldeia para fazer uma coisa maior do que aquilo que a gente faz na nossa zona de conforto, maior do que o nosso tamanho e que todos os tamanhos. Então é a maior flor do mundo, o maior desafio do mundo. E aqui eu entendo que Saramago talvez tenha tentado se desafiar e o desafio dele foi contar e trazer uma história para crianças. Pra gente aqui deu super certo. O Thomas gostou bastante e ainda nos ensinou uma moral diferente para essa história. Muito legal, né? Grande beijo para você, obrigada por estar aqui e até a próxima.